só de nos ouvir estão conseguindo identificar que as dificuldades que elas têm na vida atual vêm lá de abusos que elas não lembravam e o inconsciente, sabiamente, começa a enviar lembranças, tornando-as conscientes. Eu que agradeço a confiança de cada uma dessas pessoas e só peço que não parem o trabalho, continue, que é bem importante. Ah, identifiquei isso e não faço mais nada? Não, ainda tem muito trabalho pela frente, tem que continuar arregaçando as mangas e acolher e cuidar muito dessa criança. Ainda não parou por aqui, tá? Não é só identificar. Quem identificou, ótimo. E que eu falo, às vezes, o autoconhecimento, às vezes não, o autoconhecimento é como um quebra-cabeça. Às vezes eu encaixo uma pecinha aqui, eu penso que está perfeitamente encaixada. Daqui um ano, alguns anos, de repente eu vou ver que aquela peça não era aqui que encaixava, era em outro lugar. Isso faz parte do autoconhecimento. Porque às vezes hoje você não tem estrutura nem condição de acessar mais informações, então a peça não encaixa direitinho, mas daqui a algum tempo você pode vir a ter, e aí você vai encaixar, vai ter um entendimento muito melhor. Assim é o autoconhecimento. Como é comum às vezes a gente ter recaída, esqueci tudo, não quero mais trabalhar com nada disso, não está adiantando. Tudo isso é comum, altos e baixos. O importante é não desistir de você. Não desistir de cuidar da sua criança ferida. E deixar bem claro para ela que quem passa a cuidar dela agora é você, acolhendo ela muito, muito, muito. Legal, Rose, obrigada. E isso mostra, né, que esse conteúdo que você está trazendo para a gente é realmente transformador, né? Hoje é sobre o abuso sexual e as sequelas na vida adulta. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Então, vou perguntar para a Rose. Rose, o que é abuso sexual? Abuso sexual é um assunto bem difícil, tanto de falar, e talvez porque eu conheça bem as sequelas e conheço muitos adultos que foram abusados quando criança, e muito difícil de identificar, porque em geral ele fica escondido no inconsciente. Mas vamos lá. O abuso sexual ele envolve muitas coisas. As pessoas em geral pensam que só é abusada, é considerado abuso se houver penetração. Não. Abuso sexual é considerado, antes de mais nada, um abuso de poder, no qual a criança ou adolescente, né, é usada para gratificação de um adulto. E aí ela é induzida ou forçada mediante ameaças, né, ou a força mesmo, a práticas sexuais, principalmente que ela não é capaz de entender de acordo com a idade dela. Porque geralmente são crianças pequenas. Tem gente que pensa, o que é criança pequena? 8, 9, 12 anos? Não. Tem recém-nascido. Tem pessoas que lembram a partir de um aninho, um ano e meio. Tá? Então não é só 8, 9, 10, 12 anos. É o que muitas vezes é mais fácil lembrar, porque já está com uma idade mais elevada, então a criança fica mais retido na memória, consciente. Mas isso não quer dizer que a maior parte dos casos de abuso sexual acontece a partir dessa idade. Acontece muito cedo, às vezes a criança com fralda. Inclui também carícias, linguagem, exploração sexual, que é o de mediante pagamento, né? Uma linguagem inapropriada para a criança, tocar seus genitais, fazer com que a criança toque partes íntimas do adulto, tirar a roupa da criança, colocar a criança, principalmente agora com acesso à internet, assistir filmes pornográficos, né, de práticas sexuais. E o que é triste é que é muito comum, por essa gama do que envolve o abuso sexual, as pessoas não reconhecerem que aquilo que elas passaram na infância é abuso sexual. Então, o adulto tem muita dificuldade, às vezes, de reconhecer. Por isso que é importante, como sempre eu falo, buscar informação. É como nós falamos na semana passada, que a superproteção é abuso emocional. A maior parte das pessoas não fazem essa relação, não fazem essa associação. E a mesma coisa acontece no abuso sexual. Muitas pessoas não identificam aquilo que passaram como abuso sexual. Então é importante buscar sim. Outra coisa que é importante entender que no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança que idade?
né, inferior a 12 anos. Até 12 anos é criança. Adolescente, pelo ECA, é considerado dos 12 aos 18 anos. Apesar que nós sabemos, né, que tem adolescente com 20, 30, né, enquanto ele é dependente financeiramente e emocionalmente de seus pais, é um adolescente. Mas o ECA considera criança, quando nós falamos de criança, nós estamos falando até 12 anos. A relação sexual entre adultos e adolescentes, ela é regulada pelas leis de cada país e se refere à idade de consentimento. Então, a idade de consentimento muda de país para país. Então, só para vocês terem uma ideia, bom, o que é a idade de consentimento? É a idade abaixo dessa idade, que eu vou falar de alguns países, se presume legalmente, nós não vamos entrar na área legal porque eu não sou advogada, mas se presume legalmente que houve violência na prática de qualquer atos sexuais, né? Independente de ter sido forçado ou não, ter usado força. Então, o sexo com idade inferior àquela de consentimento daquele país vai ser considerado abuso sexual. E por isso é crime. Então, vamos a alguns exemplos, só para vocês verem. Então, a idade de consentimento de cada país, o que for abuso e referente a essa criança, é considerado abuso sexual. Então, Angola, eu vou ler aqui, Angola, Filipinas e México, 12 anos. Vocês não precisam decorar isso, é só por curiosidade, tá? França, Suécia, Dinamarca, Grécia, 15 anos, idade de consentimento. Então, acima de 15, até 15 anos é considerado abuso. Noruega, Reino Unido e Holanda, 16 anos. No Brasil, Brasil, Portugal, Itália, Alemanha, Áustria e China, todos têm a mesma idade de consentimento, que são 14 anos. Então, toda criança que sofrer algum tipo que for forçada, qualquer tipo de violência nesse sentido, vai ser considerado abuso sexual. E a idade de consentimento que vai muitas vezes delinear a lei, né, para alguns detalhes, caso a pessoa, por exemplo, queira entrar na justiça. Sofri um abuso sexual e eu quero processar a pessoa. E então é importante ter em mente que existe a idade de consentimento, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, que fala assim, toda dor é dor. Qualquer atitude provocada por um adulto a uma criança vai provocar dor. Sim. Alguns estudos, até pouco tempo atrás, dizia que a violência sexual, o abuso sexual, causava mais dano e o ferimento mais profundo que o abuso físico e o emocional. Por quê? Porque o abuso sexual está incluso o abuso emocional e o abuso físico. Só que agora algumas pesquisas mais recentes estão dizendo que o abuso emocional muitas vezes causam danos mais profundos e mais a longo prazo do que o abuso sexual. Por quê? O que eles estão considerando nesses novos estudos, não desprezando a dor de ninguém, porque eu sempre falo que dor é dor, e sofrimento causa dor, é que o abuso sexual, em geral, ele cessa, ele para, né, com o crescimento da criança, se tornando adolescente ou adulta. E o abuso emocional, muitas vezes, pode perdurar uma vida inteira. Então, o abuso sexual, por um lado, ele é muito agressivo, viola toda a segurança da criança, tudo aquilo que ela pode se sentir digna de amor, respeito e carinho, mas o abuso emocional muitas vezes não tem fim. Então, novos estudos agora estão dizendo que o abuso emocional pode, às vezes, causar mais dano que o sexual, tá? Outra coisa que é importante deixar claro, a criança abusada sexualmente pode ser com contato físico e sem contato físico. Não pense que se não teve contato físico não é abuso sexual, é sim. Então, com contato físico, o que vai ser? Pode ser sexo oral, masturbação, penetração anal, vaginal, às vezes existe penetração anal, infelizmente, em crianças, isso é com contato físico, isso é abuso sexual, está claro.
sem contato físico, também considerado abuso sexual. Utilizar imagens, como eu disse, né, só agora separando com contato físico e sem. Conversas obscenas com criança, exibicionismo, né, ficar se despindo na frente da criança, ou seja, obter prazer, o adulto obtém prazer com aquela atividade no qual ele inclui a criança. Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado. Ah, aquilo que eu sofri não, ninguém me tocou, então não é abuso sexual. Por exemplo, tem um caso que eu já atendi em que ninguém tocou, é um menino. Meninos são muito mais frequentemente, são muito menos abusados que meninas, mas também são. E ele, na faixa dos 8 aninhos de idade, um primo mais velho que ele mostrava filmes pornográficos para ele, de homens, só homens. E na idade adulta, ele começou desde a adolescência a ter muita dificuldade em sentir atração por meninas. Então ele começou a ter uma dúvida se ele era homossexual. E a relação que existe é que, em função dele ter sido exposto a imagens do qual ele não tinha idade para compreender, pode ter comprometido a sua sexualidade. E ele ter acabado tendo uma orientação sexual pela homossexualidade. E uma luta, um conflito interno muito grande, muito profundo. Isso durou pouco tempo, então é bem importante entender que, às vezes, olha, ninguém tocou nesse menino, ninguém forçou a nada, simplesmente induziu ele, né? Vamos assistir um filme? Ah, criança curiosa, vamos. Durou alguns meses, ele não sofreu nenhuma agressão física, né? Mas ele não tinha idade suficiente para compreender, então comprometeu sim sua vida adulta. Então isso é só um exemplo de como que pode comprometer uma vida adulta aquilo que nos acontece, e nem sempre, ele, por exemplo, nunca tinha relacionado que assistir um filme pornográfico à idade de 8 anos era considerado um abuso sexual. E é. Então, é bem importante buscar informação, buscar um profissional que tenha conhecimento. Queria pedir também, gente, que no decorrer ou no final, deixe seu comentário. O que está significando esse momento, esse encontro nosso, todas as quintas-feiras, para você? Se essas informações estão sendo importantes. Por quê? Quando você deixa um comentário, outras pessoas que porventura venham a assistir, ao ler esses comentários, elas podem às vezes até se sentir mais estimuladas a procurar ajuda. Elas podem se sentir mais estimuladas a buscar informação, a assistir o webinário. Então esses comentários são muito importantes. E ao ler esses comentários, as pessoas podem se identificar com alguma coisa que você escreveu, ou ela pode se sentir mais motivada a buscar mais informação. Nossa, a pessoa percebeu isso, então eu também posso perceber. Então, a primeira pergunta é de 2 hangouts atrás já, só que como tem bastante pergunta agora que eu vou conseguir fazer. Ela diz assim: não entendo porque tenho sofrido tanto com o abuso que sofri na infância pelo meu pai. Eu cresci junto com ele, sem a minha mãe, e mesmo assim tive respeito por ele, cuidei dele até o seu falecimento. Não consigo ter raiva, mas guardo ressentimentos. Por que ainda sofro com isso? Eu creio que você não fez nenhum trabalho para entender e validar todas as dores. Por mais que você cuidou do seu pai, você diz, eu não guardo mágoa, né? Isso. Mas não eu tenho raiva, mas guardo ressentimentos. Isso, guardo ressentimento. Então, quer dizer, na verdade, toda criança que sofre um abuso, seja ele qual for, é uma violação, é uma agressão. Então, sua criança, ela foi agredida. E, em função disso, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser validada nos seus sentimentos. E é esse o trabalho que eu ofereço no consultório. E que é importante você procurar um profissional que te oriente e faça junto com você. Por que no começo a gente faz junto? Para ensinar as pessoas a acolher essa criança.
Então, por que que você... E isso provavelmente deve te trazer muitas sequelas na vida adulta, eu não sei quais. Depois eu vou listar alguns exemplos de sequelas na vida adulta e você veja se você se identifica com alguns que podem estar acontecendo com você. Mas, às vezes, o pai pode estar vivo, ou pais que já faleceram, não importa, gente. O que é importante entender é que sempre que falamos, ou seja, de pai ou de mãe, que nos fizeram algum abuso quando criança, nós estamos falando de um pai e mãe internos. Necessariamente não tem nada a ver com pai e mãe externos. Às vezes a pessoa mudou, ela melhorou com o passar dos anos, ela não te agride mais. Então não adianta, eu identifiquei que o meu pai me abusou, eu vou lá e vou matá-lo. Não adianta. Porque nós estamos falando de um pai e mãe interno de, às vezes, 20, 30, 40, 70 anos atrás. Às vezes aquela pessoa, aquele pai e mãe de hoje é muito diferente daquele lá de trás. Mas mesmo assim, a pessoa vai guardar suas mágoas, os seus ressentimentos. Porque essa criança foi ferida, ela foi violada. E isso vai deixar sequelas. Que é bem comum, né? As pessoas, principalmente dos grupos que eu participo no Face, de abusos, as pessoas, os adultos abusados, quando crianças, se referirem, roubaram a minha infância. E muitas vezes não roubam só a infância, roubam a adolescência e roubam a vida adulta, em função das sequelas que deixa. E principalmente deixa muitas sequelas quando a gente não cuida. Então, toda dor que uma criança sente tem que ser acolhida e tem que ser validada, não importa qual seja o abuso. Qualquer tipo de dor, seja por abandono, superproteção, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. É preciso acolher essa criança. Então, o que eu te oriento? Busque um trabalho de alguém que te oriente, que saiba quais são as consequências de um abuso sexual na infância, quais são as consequências na vida adulta. E que a Karina falou no começo da testemunha conhecedora. Esse é um conceito de Alice Miller, eu sempre falo muito dela. Alice Miller, se vocês puderem, no meu site, rosibeirizago.com.br, em livros, tem de criança ferida e abusos, tem os livros da Alice Miller. Alice Miller foi uma estudiosa e principalmente o que ela combateu. Ela faleceu, infelizmente, e o que ela combatia? Que é preciso rompermos com o silêncio do sofrimento da infância. Isso resume todo o meu trabalho e tudo que nos acontece na vida adulta é muitas vezes como sequela não só do abuso sofrido, mas principalmente, segundo as pesquisas dela, e eu concordo plenamente, principalmente do silêncio que nos é imposto, pelos mais variados motivos. Esse silêncio tem que ser rompido. E aí ela, além da importância de romper com o silêncio da infância, da dor e do sofrimento da infância, ela fala do conceito de testemunha auxiliadora, que é o quê? Quando criança, tivemos uma pessoa adulta, seja uma tia, uma professora, uma prima, uma vizinha, seja um adulto que acolhe aquela criança, mesmo que no momento de sofrimento e dor, mesmo que ela já tenha passado pelo abuso, acolhe e a faz sentir importante, leva a sério o sentimento dela, valida aquilo que ela sente, não ignora os seus sentimentos, como a maior parte dos adultos fazem ou fizeram com você. E a testemunha, a conhecedora, é um adulto, em geral um profissional, pode ser, às vezes ela se refere a padre, pastor, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, mas que tem o conhecimento das sequelas e das consequências dos abusos sofridos na infância na vida adulta. Isso é uma testemunha conhecedora. Então, eu oriento qualquer pessoa que tenha sofrido um abuso na infância, se teve uma testemunha auxiliadora, um adulto que te apoiou, as sequelas vão diminuir muito na vida adulta. Mesmo quem tenha tido ou não essa testemunha auxiliadora, é preciso buscar uma testemunha conhecedora para continuar a fazer o trabalho na vida adulta
para acolher essa criança e diminuir os efeitos que, infelizmente, os abusos deixam para todos nós. Então, busque um profissional para você poder validar tudo isso, falar sobre isso. E, gente, eu acho que eu falei do Júlio Pérez, eu fiz um curso com ele durante um ano de atualização em trauma. Ele é um psicólogo, ele está envolvido em todas as pesquisas de neurociências. Ele tem um livro muito bom, que tem a indicação dele, tem um videozinho dele também em livros, na minha indicação de livros no site. O livro dele chama Do Trauma à Superação. É um livro bárbaro, ele é uma graça de pessoa, e eu tive o privilégio de fazer esse curso de atualização com ele na prevenção de traumas ou na diminuição das sequelas dos traumas. E algo que ele deixou bem, que eles pesquisaram muito e ele deixa bem explicado, é a importância da gente contar e recontar a nossa história. E isso vai totalmente ao contrário do que a maior parte das pessoas faz e acredita, que é importante, não fale mais, não mexa naquilo que dói, que vai doer de novo. Isso é errado. O silêncio não ajuda ninguém. E, infelizmente, principalmente crianças, adolescentes que sofreram abuso sexual, eles são ameaçados para se manterem do silêncio. Do contrário, pode sofrer mais punições. É isso que o adulto em geral fala. Então, esse silêncio que qualquer pessoa que tenha passado um abuso, ele foi ameaçado para que fique em silêncio, esse silêncio deixa muita sequela, mais ou tanto quanto o abuso em si. Por isso que é importante ler Alice Miller, por isso que é importante buscar um profissional com experiência. E Júlio Pérez, ele fala sobre tudo isso no livro, ele explicou que quando você sofre um abuso, é configurado um trauma. Esse trauma, o que é? Como se fosse uma ferida psíquica. Essa ferida, ela vai ficar como se, essas lembranças, elas ficam como se fragmentadas no nosso cérebro. Quando eu conto e reconto a história, ele diz que essa fragmentação vai diminuindo, como se ela saísse de blocos diferentes e vai ficar num bloco só. E também ele diz outra coisa importante, que é o quê? Cada vez que eu reconto a história, eu preencho o inconsciente, que lá tem toda a minha história registrada, o inconsciente vai liberando mais lembranças e eu vou sempre completando um pouquinho mais a minha história. Dá para perceber a importância de recontar? Não é fale e refale só porque o profissional, por exemplo, gosta de ficar aqui, de ouvir, está te torturando. Não, tem um significado aí comprovado cientificamente. Antes nós acreditávamos nisso pela experiência, mas hoje a ressonância ela comprova isso. Então, o que é importante? Recontar, falar, sempre que você tiver tido um trauma. Lembrou? Quando você recontar, claro, não vai recontar para qualquer pessoa, não vai sair falando por aí. Porque a pessoa que você contar, lembra, tem que ter conhecimento das consequências dos abusos sofridos. Senão ela não vai considerar e não vai validar suas dores. E aí acontece o que entra Ferenczi também, um analista da época de Freud e Jung, que as obras dele também estão citadas no meu site, quem mais se aprofundou no conceito de trauma, infelizmente ele foi rechaçado na época, e ele diz o quê? Ele diz que o que nós temos que mais tomar cuidado, em qualquer trauma, mas aqui eu estou falando do trauma infantil, em função de abusos sofridos, é com a retraumatização. O que é isso? É uma criança que sofreu um trauma ou mais, quando adulto,
ele vai, por exemplo, contar, por exemplo, para um profissional que deveria ter conhecimento, mas nem todos têm conhecimento das consequências dos abusos, porque a maioria, lembra que eu falei a semana passada, não trabalhou as próprias dores, e isso faz toda a diferença no atendimento e no resultado. E aí esse profissional não considera como verdade ou não tem conhecimento para considerar aqueles sintomas, aquelas queixas que você traz como possíveis sequelas de um abuso. E isso, ele vai o quê? Ele vai te traumatizar de novo. Vai ser uma ferida em cima de uma ferida que já existe. Imagine você machucar teu braço, para de sangrar, faz uma ferida. E aí é bem comum acontecer isso, né? A gente vai lá e bate o braço no mesmo lugar. E aí aquela ferida sai. Não dói muito mais? Isso é retraumatização. Então é muito delicado, porque tem uma linha, infelizmente, de freudianos, né, que são mais ortodoxos, digamos assim, e que diz que aquela lembrança que o adulto está trazendo da infância, que ele sofreu abuso sexual, principalmente, não é verdade. É fruto da imaginação. E aí tem um trecho que eu até coloquei no site, que é bem interessante. Alice Miller fala o seguinte, fizeram essa pergunta. O que a senhora diz? O site dela, gente, é bárbaro, tá? Acho que é inglês, apesar que ela é alemã, mas quem não souber, coloca site Alice Miller. Quando abrir no Google as páginas, coloque traduzir página. E aí aparece com alguns erros, é claro, mas dá para entender bem. Tem muito material no site da Alice Miller. Então, voltando, perguntaram para Alice Miller, a senhora acredita que uma pessoa, um adulto, possa inventar sobre os abusos sofridos na infância? E ela diz, não. Ela é categórica. Eu não acredito que um adulto possa infringir em si mesmo tanto sofrimento como o abuso causa. Quem em sã consciência vai fabricar imagens, lembranças de algo que dói tanto. E além disso, ela vai mais além, nos livros dela ela fala, principalmente, se eu não me engano, é no livro Não Perceberás, que é um dos livros traduzidos dela, muito bom. Ela fala o seguinte, existia, na época lá de Freud, as famílias que tinham acesso à psicanálise na época, faziam a sua análise com Freud, geralmente eram famílias de elite, porque era um processo muito caro. Por que era caro? Porque, em geral, era feito todos os dias. O profissional na psicanálise, ele não se coloca. Então, a pessoa vai falando sozinha e ela mesma tem que ter os insights e tem que perceber. Então, claro que o processo fica muito mais demorado. E, na época, ela diz que tinha uma escola, que ela diz da escola da falsa memória, que que aconteceu? Freud começou, absurdo isso que eu vou dizer, gente, mas vocês podem pesquisar aí e vão ver a veracidade. Freud começou a perceber que a maior parte das queixas dos seus pacientes adultos era em função daquilo que eles tinham passado na infância. Então, que aí ele chamava de neuroses. Só que aí ele começou a se chocar com o quê? Com os pais dessas crianças. E aí ele podia, claro, na época, esses pais, que eram de famílias diferenciadas na época, poderiam comprometer todo o futuro profissional dele. E aí ele acaba criando melhor, né, toda a teoria dele das pulsões, que é quando... Tá muito complicado? Não, estou bem atento, porque eu li esse livro e eu queria entender bem essa parte. Está bem tranquilo, Rô, para entender. Pode Tá, continuar. gente, se vocês tiverem dificuldade, escrevem aí que a Karina vai me falando, tá bom? Então, daí ele cria a teoria das pulsões. O que é essa teoria das pulsões? Que a criança, ele descarta totalmente a possibilidade de terem a origem ser na infância, porque se é na infância, a quem ele estava se referindo? Aos pais que educavam essa criança.
Então, ele começou a ter atrito com os adultos, com os pais das crianças, né? Então, ele poderia ser o quê? Totalmente abolido, comprometido em todo o seu futuro profissional. Então, ele lança, estou com essa palavra na cabeça, ele desenvolve a teoria das pulsões, dizendo, né, principalmente da pulsão sexual, que difere muito no conceito de libido, que difere muito do Jung, já vou falar. Então, ele diz que a criança ela tem uma libido como energia sexual muito forte, e aí, além disso, ele diz que ela está projetando tudo aquilo, então, é o desejo dela de ter qualquer coisa que seja com esse pai, por exemplo, uma menina, ela acaba criando essas imagens e acaba condenando esse pai, acusando ele de um abuso quando ele não teve. E isso é muito triste, gente, porque foi criado, na verdade, para ele manter o seu nome, sua reputação diante da elite da época. Só que hoje não cabe mais a gente entender isso. Sim, existe sim toda uma teoria, uma linha que diz até sobre pessoas que vão acusar, entrar com processo contra um pai acusando de abuso sexual e chegar à conclusão que isso era mentira. Eu nunca presenciei um caso desses, né? Então, existe toda uma linha de trabalho nesse sentido. O que eu digo da minha experiência é que pessoas que já chegaram até mim e que passaram por outros profissionais com muitos sintomas físicos, muitos, diários, de eu chegar a pedir fazer uma planilha dos sintomas para a gente poder acompanhar a evolução ou não daqueles sintomas físicos. E os profissionais anteriores consideraram que era imaginação, que era fantasia da cabeça dessas pessoas adultas hoje, que aquilo que elas passaram quando criança foi abuso. Os profissionais consideraram que não era abuso, era apenas invenção. Ela chegou até mim com os sintomas. Quando eu começo a considerar verdade tudo aquilo que elas estão me contando, e principalmente pelos sintomas e pelos sonhos, nós vamos encaixando as peças do quebra-cabeça, os sintomas começam a assumir. Então, o que eu posso entender disso? Era invenção? Se era invenção, como esse sintoma some? Por milagre? Eu creio que não. Por quê? Porque as dores da criança foram validadas, foram consideradas, foram levadas a sério. E aí está a diferença. O silêncio foi rompido. Essa pessoa adulta pode falar e ela vai ser ouvida, ela vai ser respeitada, ela vai ser acreditada naquela fala que ela está me contando. E isso vai fazer toda a diferença no seu processo de cura, que nós vamos falar semana que vem. Está dando para entender o quanto é importante falar sobre aquilo que você passou e romper o silêncio? E leia os livros de Alice Miller. Estão todos lá listados no site. Não, legal, deu para entender bem. Até eu queria falar uma coisa na parte que você falou da retraumatização do Ferenczi, que eu tenho uma amiga que alguns anos atrás, ela devia ter uns 28 anos, 27, 28 anos, ela sofreu abuso, né, na infância e não conseguia ter uma vida sexual, assim, saudável, né, na vida adulta, que é o que acontece com a maioria das pessoas que sofrem abuso. E aí ela foi numa profissional, né, entre aspas, entre aspas, quando ela sentou na poltrona lá, na sessão, e contou que, olha, eu tenho 28 anos e eu não consigo fazer sexo, eu nunca fiz. A profissional deu uma gargalhada na cara dela, tipo assim, nossa, como assim? Você nunca fez sexo? Tipo, sou ridícula, como assim? Todo mundo faz sexo e você não? Eu lembrei desse caso por causa da retraumatização. Ela saiu do consultório muito pior do que como ela estava quando ela chegou. Então dá vontade de pegar um profissional desse e... batida de denúncia. O difícil é provar, infelizmente, né? Aí vai pelo boca a boca.
Infelizmente, não tem caráter nenhum, não tem profissionalismo nenhum e principalmente não tem conhecimento nenhum. Isso é uma atitude. Já vi pessoas também querendo me falar assim: olha, eu estava indo num psicólogo e ele falou que o meu problema era muito difícil, não sabia mais o que fazer comigo. Já viu um profissional falar isso? Tem Nossa, mas pessoas que me relatam que saem de uma sessão dessa e tentam suicídio. Uhum. Não tentou nem pelo abuso, mas tenta na retraumatização. Então é muito sério. É que eu falo, lidar com conteúdos inconscientes e com lembranças requer muita responsabilidade, muito conhecimento. Então, claro, eu atendo há alguns anos, mas assim, o que eu falo, eu estou 25 anos formada, 5 anos de faculdade. Nossa, levei um susto, deu um trovão aqui enorme. 30 anos estudando inconsciente. É que eu digo, hoje eu posso dizer que eu entendo um pouquinho sobre inconsciente. É um assunto fascinante, é bárbaro, e eu creio que eu consigo hoje falar com a facilidade que eu falo sobre inconsciente e escrevo sobre ele, e consigo resumir muito bem para que as pessoas entendam de uma forma bem simples, bem fácil, por todo esse conhecimento de anos de estudo. Mas é o que eu falo, é necessário responsabilidade, muito cuidado quando você vai estar lidando com uma pessoa que está trazendo dores reprimidas, principalmente por anos no inconsciente, e que estão vindo à tona e que precisam, acima de qualquer coisa, de acolhimento. Uma gargalhada, como você está relatando, ou não acreditar nessa pessoa, é tudo que ela não precisa. Ela não precisa disso. Porque geralmente o abuso sexual, o que também atrapalha muito, quando a pessoa tem a coragem de contar para a família e essa família não acredita ou não faz nada com a informação, não valida, não apoia, nada, que é a maior parte das pessoas. Eu até entendo que a maioria reage assim porque ela não sabe como reagir. As pessoas não sabem. O que eu faço diante de um relato de uma filha que me conta que o meu marido, até então, abusou dela? O que um irmão, uma irmã faz diante desse relato? Muitas vezes é importante porque às vezes aquele irmão que você contou, ele também foi abusado e também estava em silêncio. E quando você conta, ele vai se sentir mais à vontade e com coragem para contar também. E por tudo que eu falei do quanto é importante o contar e recontar. E não guardar como silêncio, como segredo de família, como a maior parte, infelizmente, faz. Então, se você está aqui hoje, está me ouvindo, ou conhece alguém que foi abusado sexualmente diante de tudo que eu já falei, e que tem sintomas ou que não tenha sintomas, busque auxílio, busque informação, busque um profissional que te acolha e que te ajude realmente a enfrentar todas essas lembranças. É muito difícil sozinho enfrentarmos as lembranças que o inconsciente vai nos trazendo. Muito difícil. Porque sozinho, nem sempre vamos conseguir validar. Aí que vem a importância do outro. Veja quando você conta qualquer assunto que tenha te acontecido para uma pessoa, e ela valida ou ela não valida. A diferença que isso faz dentro de você. Uma pessoa que ou nem te ouve, ou logo já começa a contar a história dela, que é natural entre amigos, e é aquela pessoa que valida. Nossa, aconteceu isso com você? Como você se sentiu? Ela mostra que ela está te ouvindo. Ela mostra atenção para com a sua história. Isso faz toda a diferença no processo de cura. Eu já estou adiantando tudo da semana que vem. Tá ótimo, Rô, pode adiantar, não tem problema. Eu vou aproveitar que você estava falando sobre validação e eu vou ler o depoimento da Dulce que ela colocou aqui nos comentários. Ela fala assim: sofri abuso sexual dentro de casa, o marido da minha irmã. Não houve penetração e também abuso emocional com a situação. Todo domingo no almoço, em família, minha mãe me obrigava a falar com ele. Quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos e na mesma noite ele tentou me violentar. Me rebelei e todos estavam no velório do meu pai. A partir daí consegui me desvencilhar, mas quando minha irmã soube e minha mãe se colocaram contra mim, não acreditaram em mim. E ele me seguia na rua, me vigiava à distância. Arrumei um namorado aos 12 anos só para me proteger.
Nossa, Dulce, lamento. Lamento por você, pela sua criança, e eu só peço que você acolha. Acolha e cuide muito dessa criança. Infelizmente, é o que mais acontece. Não acreditarem. E isso está muito bem mostrado no filme que eu já falei, mas para quem não ouviu, também está no site, na parte de filmes, na aba Mais, Em Nome da Justiça. Uma história verídica de uma promotora. Não vou falar de novo sobre o livro, o filme, senão vou ficar repetitiva aqui, mas ele mostra isso. Quando ela lembra dos abusos sofridos, ela chama no consultório da psiquiatra, no caso, o pai e a mãe, eles negam. E ela lembra até que a mãe via. Então, essa omissão da mãe, ela também é outro abuso. Aquilo que eu sempre digo em qualquer tipo de abuso. O abuso em si é um trauma e deixa sequelas. A omissão por parte do outro genitor também é considerado abuso. Então, eu poderia dizer que existe uma retraumatização. E imagine se você vai no profissional e também não acredita em você. Olha só a situação, né? Então, Dulce, se você não procurou ainda, procure alguém que valide tudo isso, que possa conversar, porque você possa contar tudo isso. E mesmo que você lembre em fragmentos, que é muito comum, ao contar, em geral, as lembranças vão vindo mais completas, elas vão se complementando. Ao contar um pouquinho, ela vem uma lembrança, depois vem outra, e a história vai se formando. E com isso, você vai entrando no processo de cura e diminuindo cada vez mais as sequelas. Então, você veja aí, no caso que você falou, né, Karina, ela procurou um namorado para protegê-la. Sim, Só que espero que tenha protegido. Por quê? Lembra que nós falamos da repetição de padrão? sim. É muito comum aqui, uma pessoa que foi abusada, se procurar um parceiro inconscientemente que também há abuso. Por quê? O inconsciente tende a repetir aquilo que ele conhece. Ele não atualiza, ele não cria, nesse caso, ele só repete. E outra coisa que é importante entender aí, além da omissão da mãe, tem a repetição de padrão, tem a omissão da mãe que retraumatiza, ou do outro genitor no caso, e tem também as ameaças que a criança pode sentir, o não ser acreditada, né? E, além disso tudo, o que pode ter também? O adulto, do mesmo jeito que não acreditam nele, às vezes ele começa a desconfiar se ele não está inventando mesmo. É muito comum as pessoas que eu atendo falar: Rose, eu estou inventando essa história? Será? Eu vivi isso? Por quê? Ninguém acreditou nela se ela contou. E isso, infelizmente, estimula as pessoas a contarem. Mas então, se você não quer contar para um familiar, se você passou, procure um profissional. Você adulta já pode procurar. O mais difícil é a criança, que ela fica lá totalmente refém da situação. Mas, infelizmente, é comum sim que outros adultos, quando você conta, não acreditem na sua história e considerem invenção, fruto da imaginação. E o pior é quando isso vem de um profissional, né? Vindo de pessoas leigas que não têm conhecimento, por mais triste que seja e sequelas que deixa, é lamentável. Mas mais lamentável e inadmissível é um profissional ter uma atitude dessa. É verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Que eu recebi por e-mail. Sofri abusos sexuais dos amigos da minha mãe quando eu tinha menos de 7 anos, principalmente do meu padrasto. Na verdade, começou com meu padrasto, mas nunca contei para minha família. Esse fato pode ter relação com a instabilidade nos meus relacionamentos? Com o fato de eu não conseguir ter orgasmo na penetração e não conseguir ser fiel ao meu marido? Claro, claro, claro. Ai, aí tem muita coisa também envolvida, né? Primeiro, é preciso deixar claro isso. O incesto, ele pode acontecer, gente, em qualquer relação. O que é o incesto, né? Ele é considerado um abuso sexual intrafamiliar. Ele acontece dentro da família, extrafamiliar, fora da família. Então, o intrafamiliar
pode ser pais biológicos ou padrastos e madrastas, ou qualquer outro cuidador que a criança deposita confiança e que tem poder ou autoridade sobre a criança, tá? E é importante entender que até pouco tempo atrás, as pesquisas achavam que quando não era da família, como no caso um padrasto, não é o mesmo sangue, as consequências, o dano não era tão profundo. Hoje as novas pesquisas já dizem que é tão profundo quanto, sendo um pai biológico ou não. E aí ela diz do padrasto, né? Então por isso que eu estou pegando esse gancho aí. Então é tão profundo quanto sim o dano. Só para vocês terem uma ideia, uma das sequelas do abuso sexual, principalmente na menina, quando adulta, ela pode se tornar assexuada ou hipersexuada. Ou seja, ela pode não deixar ninguém nunca nem tocá-la, nem carinho. Se alguém abraçar, ela vai afastar. Ela não vai. Por quê? Lembra que o inconsciente trabalha com arquivos? O abraço, o toque de alguém vai funcionar como um gatilho e vai abrir aquele arquivo onde tem todas as lembranças registradas. Pode não vir a imagem nem as lembranças, mas vem a emoção registrada da época. E ela pode ter a mesma emoção quando adulta. Então, quer dizer, ou muitas garotas de programa, prostitutas, book rosa, agora como dizem, muitas, segundo as pesquisas, foram vítimas de abuso sexual na infância. Então, esse, infelizmente, é uma das piores sequelas que o abuso sexual deixa. É a pessoa não conseguir, então, o sonho dela de ser mãe, muitas vezes, não vai se realizar. E outras vezes a pessoa é garota de programa e acaba não relacionando que ela acabou escolhendo inconscientemente fazer isso em função do abuso sofrido na infância. E vamos mais além. É bem comum, comum não. Existem pesquisas, infelizmente no Brasil não, sobre crianças que foram abusadas sexualmente de seus pais e na vida adulta os desejam ou efetivamente os matam. Parece absurdo. Isso está muito bem documentado no filme A Ira de um Anjo. É um filme forte, também está no meu site, está em qualquer lugar que se procura no Google. Mas o que é mais assustador desse filme é o documentário que, segundo a explicação, foi liberado pela importância do seu conteúdo. É um documentário da própria criança, ela real, e com o seu psicólogo. É um documentário, acho que de 20, 30 minutos, né, Karina? O documentário deve ter uns 40 minutos, mais ou menos, com ela já grandinha, né? Já meio pré-adolescente. E mostra, na verdade, essa criança, não vou contar o filme aqui, depois vocês assistem, porque é um filme muito interessante, mas essa criança, ela foi abusada quando criança, foi colocada para adoção, ela é adotada por uma família super amorosa, e essa família começa a perceber, né, todas as atitudes dela, como se fosse uma psicopata criança, as maldades que ela cometia, e vai buscar ajuda. Muito legal que eles vão buscar ajuda. E aí é muito comum tentar matar irmão, tentar matar pai e mãe pela raiva reprimida que se tem. Que é uma raiva, muitas vezes, que a criança não se permite sentir, e muitas vezes vai sentir um pouco na adolescência ou na fase adulta, ou muitas vezes não vai sentir contra o agressor, o abusador, e volta contra ela, por isso que ela tem muitos sintomas físicos. Olha o circuito disso. Mas, infelizmente, né, existem pesquisas que crianças abusadas sexualmente chegam ao ponto de matar ou desejar matar os seus pais. Então, nisso a gente pode ter uma noção, uma vaga noção das sequelas, do que provoca na criança, da dor que provoca numa criança indefesa. E, principalmente,
no conflito que causa para ela entre proteção e abuso. Como que ela vai confiar, por exemplo, né, vai ter um relacionamento na vida adulta com alguém que ela espera proteger, que nem a Dulce comentou, ela buscou um namoradinho com 12 anos para protegê-la, uma que hoje sabemos que não é garantia que vai proteger, muitas conseguem quebrar o padrão, mas a maioria não. E outra, além de tudo, assim, a criança, quando o adulto, né, que vai buscar um relacionamento, nem sempre lidou com tudo aquilo que ela passou e nem sempre vai considerar aquilo que ela está vivendo com o marido dela, com o parceiro dela, como sequela do abuso sofrido. E o Em Nome da Justiça mostra isso. Ela também tinha uma certa distância do marido, porque ela não conseguia. Qualquer movimento que possa lembrar o adulto daquilo que ele sofreu na infância vai ser reprimido. Ele não vai conseguir. Algo dentro dele vai repelir o outro. Eu não quero que você chegue perto de mim porque você vai me provocar dor. E quando, na realidade, tinha que estar registrado na criança, enquanto criança, que os pais são os protetores. Só que aí ela viu que ela não foi protegida, ela foi abusada. Olha a confusão que dá. E aí, mais uma vez, entra Ferenczi, com um artigo maravilhoso que ele fala sobre, que o título do artigo é Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças. Que é exatamente o que ele quer dizer com confusão de línguas. É exatamente isso. A criança vai buscando a proteção e o carinho, e o adulto vem com o poder e a busca de satisfação, de prazer. E essa confusão de línguas, que vai deixar sequelas, que vai causar muito conflito. Então é conflito em cima de conflito, infelizmente. Mas, gente, tem como amenizar todas as sequelas, tá? Eu enfatizo, mas na verdade tem como amenizar. Meu trabalho de anos tem mostrado isso, tem tido muito, muito progresso em nome de todo esse conhecimento e todas essas pesquisas que cada vez mais tem dos adultos que foram abusados quando crianças. Então, tranquilize seu coração, é possível fazer muita coisa, é um longo caminho, mas é possível amenizar a sequela sim. Mas que deixa sequelas, não dá para negar, deixa muitas sequelas. Então a pergunta é essa. Gostaria de saber se o abuso sexual que sofri aos 8 anos pode ter ficado tão guardado no inconsciente, entre parênteses, para evitar o sofrimento consciente, que não atribuo a ele a minha dor e trauma. Já perdoei, entre aspas, e o abusador morreu. Minha dor hoje se refere à violência psicológica que vivi. Meu pai bebia no final de semana e era agressivo com minha mãe, valentão. Será que o abuso sexual se soma à minha dor psicológica? Não posso pensar na minha... desculpa, só mais uma frase que ela colocou. Não posso pensar na minha infância que eu logo choro e me vejo uma criança tímida, medrosa e triste. Nossa, só por essa última frase já diz tudo, né? Então, eu espero que você esteja aqui na sala ouvindo, mas eu creio que no decorrer do que eu já falei até aqui, gente, está chovendo muito. Se cair, eu espero voltar. Então, eu creio que assim, eu já respondi no decorrer. Mas aí nós temos, né? A idade, lembrando que quanto mais nova a criança, mais profundo é o dano. Quanto mais próximo o parentesco, mais profundo é o dano. Quanto mais tempo ficou guardado, mais profundo é o dano. A ausência de figuras de testemunha auxiliadora na infância, mais profundo é o dano. Então, mas tem jeito. Apesar de tanto dano, tem jeito. Então, assim, claro que pode ser responsável por tudo que você passa na vida adulta. Não só claro, com certeza, com toda certeza. Então, nós temos o abuso emocional ou abuso sexual. Sendo que, a partir que você tem um abuso sexual, que você lembra, ele já está incluído o abuso físico. Ah, mas eu nunca apanhei. Mas está, se o abuso sexual foi com contato físico, é considerado abuso físico, e o abuso emocional. Seu pai já faleceu, o abusador aí já faleceu, e você o perdoou, entre aspas.
Então, aquilo que eu já falei a semana passada, eu estou separando o perdão como algo relacionado à religião e com o psicológico. Então, porque se eu perdoo muitas vezes, dentro do conceito que entendemos de perdão, esquecer, aprender a lidar, não tem como esquecer um abuso, não tem. Tem uma ferida psíquica aqui no cérebro, dá para entender? Não tem. Então, eu falo isso, eu fico nervosa porque tem adultos que querem que a pessoa esqueça, não tem, querem que a pessoa perdoe, não dá, não dá, gente. Tem memória celular. Então, quanto mais pede para você esquecer, mais sequelas a pessoa vai ter. E é muito importante entender isso. Ah, então tem que lembrar todo dia? Não, mas tem que fazer um trabalho referente a isso. Depois sim, depois que você diminuiu essa fragmentação, você validou, você acolheu, ok, não precisa ficar tocando nisso todo o tempo. A não ser quando vem algum sintoma físico e que mostre, ou algum sonho, que é bem comum, e que mostre que tem que voltar lá de novo, e recontar de novo, e a gente reconta de novo. Por isso que é importante fazer manutenção. Eu falo, qualquer pessoa que sofreu qualquer tipo de abuso na infância, vai fazer análise, psicoterapia, quer parar, pode parar, se está bem, andando com as próprias pernas, pode, aprendeu a validar, aprendeu a se acolher, pare, mas faça manutenção frequente. Por quê? Porque às vezes o inconsciente vai liberar novas lembranças e que é preciso inserir na história. E para inserir na história precisa recontar a história e dar um novo formato, atualizar. O inconsciente não se atualiza, lembra? Então, está tudo relacionado, claro que está. Então, principalmente quando você acaba o seu depoimento dizendo, sempre que eu falo sobre isso, eu choro. Ninguém chora sem motivo. É o que eu sempre digo, quando choramos, quem está chorando? Vocês já devem saber. A nossa criança. Ela que está prevalecendo. E se ela chora, é porque ela está sentindo dor, ela está sofrendo. E quando a gente sente dor e sofre, o que a gente precisa? De acolhimento. De alguém que diga que isso vai acabar. De alguém que diga, isso já acabou. Semana passada eu falei de vocês se abraçarem, acolher a criança. Lembra, para quem já assistiu? Se alguém fez isso, eu gostaria que depois relatasse como se sentiu. Deixe seu depoimento, me escreva, ou deixe aqui nos comentários, ou escreva para a Karina, contando, olha, eu fiz, me senti assim, assim, eu fiz, não senti nenhuma diferença. Compartilhe um pouco com a gente para eu ter esse feedback, é importante para mim, tá? Respondi a pergunta, Karina? Respondeu sim, Rô. Eu vou aproveitar que você falou da dica que você deu de acolher a criança interior, se abraçar. Você falou isso semana passada, né? Sim. É que a Vanessa Rodrigues perguntou assim: podemos fazer um exemplo de exercício agora no ar de acolhimento da criança ferida? E você fez isso semana passada. Vanessa, se você assistiu o anterior, a Rose fez exatamente isso que você perguntou. Um exercício no ar. Semana que vem, no processo de cura, nós vamos fazer sim. Nós vamos fazer uma breve meditação, seguindo a técnica da imaginação ativa e acolhendo a nossa criança. Para você que não ouviu a semana passada, no meu site, rosmerizago.com.br, tem várias abas. Em meu trabalho, uma delas está imaginação ativa. Imaginação ativa é uma das técnicas de Jung para que a gente possa buscar conteúdos do inconsciente. E lá eu deixei gravada a técnica, acolhendo, são 28 minutos, 25 mais ou menos, para que você possa acolher a sua criança. Então, quem quiser pode acessar e ouvir. E ao ouvir, você só vai seguir as instruções, você só vai fazendo aquilo que eu estiver falando. Mais nada. E aí você vai entrar em contato com essa criança e depois nos conte como foi. Legal. A Dulce está perguntando assim: como participar do encontro com a Rosimeire Zago em São Paulo?
Dulce, aguenta aí que logo a gente vai trazer informações sobre isso, tá? A Rose vai falar um pouquinho mais sobre o workshop hoje, né, Rose? Sim. E aí no próximo Hangout a gente vai trazer as informações mais certinhas para ti. Fazer mais uma pergunta do e-mail, daí passo pro ao vivo, tá? Tá. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se o menino que sofre abuso sexual ainda criança está mais propenso a tornar-se um estuprador? Então, aí a gente precisa diferenciar, né? O estupro do incesto. Em geral, uma criança abusada pode se tornar um potencial abusador, não necessariamente um estuprador, como ele coloca aí, né? A pessoa coloca. Mas sim pode. Geralmente o abusador, por exemplo, eu fui abusada quando criança. Em geral, o abusador foi uma criança abusada. É isso que as pesquisas dizem, né? Vamos supor, mas tem pessoas agora que estão me questionando assim, e adolescente que abusa? Segundo pouquíssimas pesquisas, mas encontrei algumas pesquisas já sobre isso, dizendo que um adolescente abusado, que eles têm mais encontrado na história já curta dele de vida, ou ele já sofreu algum abuso quando criança, então já de adolescente ele já está cometendo abusos, ou ele vem de uma família muito disfuncional, com abusos, às vezes, entre os pais, né? Ele presencia abusos. Às vezes ele não foi abusado, mas presencia, lembra? Presencia. Uma criança que presencia, por exemplo, um pai bater na mãe, ele vai ter as mesmas sequelas se esse pai estivesse batendo nele. Lembram-se disso? Então, ainda que a criança nunca tenha apanhado, ela vai sofrer as sequelas por assistir o pai batendo na mãe. Então, ela vai ter as mesmas sequelas de um abuso físico. O mesmo dos demais abusos. Então, sempre que eu estou numa família que existe abusos, eu tendo a repetir esses abusos. Então, sim, existe uma tendência de uma criança que foi abusada a se tornar um adulto abusador. É por isso que é importante também que pessoas que abusam busquem tratamento. A gente fala muito das vítimas, né? Mas o abusador muitas vezes foi também uma criança abusada ou um adolescente abusado. E é preciso, sim, se tratar, se cuidar, entender a sua história para que ele não repita o padrão. Por isso que nós falamos tanto quanto é importante a repetição de padrão, quanto é importante parar com esse círculo vicioso e doentio que, infelizmente, os abusos da infância trazem. Então, ele vai fazer com que essa criança se torne um adulto agressor, abusador. Esse adulto abusador vai abusar de outra criança e aí o círculo vicioso se mantém. Infelizmente. Boa noite, tenho uma dúvida. O abuso sexual infantil tem a ver com a violência doméstica na vida adulta? A mulher que foi abusada na infância inconscientemente busca o homem agressivo na vida adulta? No segundo, repetição de padrão, eu explico bem que existe essa tendência sim. O inconsciente tende a repetir tudo que ele vivenciou nos primeiros anos de vida. E qualquer tipo de abuso sofrido na infância tende a tornar a pessoa um abusador ou buscar um parceiro ou parceira tão abusador quanto aqueles pais. Então, nas duas perguntas, sim. E como romper? Conscientização, processo de autoconhecimento, psicoterapia, análise. Voltando, mas qual a diferença entre psicoterapia e análise? Isso também tem no meu site, as diferenças. Psicoterapia, de uma forma bem simples, um psicólogo, né? E que geralmente ele só trabalha questões conscientes, não entra num conteúdos inconscientes. E análise pode ser de várias teorias, as mais conhecidas, psicanálise, que segue a linha de Freud, ou psicologia analítica, que segue a linha de Jung. Essas vão, sempre que tiver a palavra análise, você sabe que se refere a conteúdos inconscientes. Em geral, são trabalhos, além de ser um pouco mais caro, muito mais profundo. Exatamente por ser mais profundo, às vezes é mais caro. Então, às vezes você vai fazer uma psicoterapia de um valor inferior, mas você não vai ter a profundidade
e às vezes nem encontrar a origem, porque em geral a origem das nossas dificuldades na vida adulta estão nos nossos primeiros anos de vida. Tá? Realmente, gente, eu falei sobre as sequelas, né? Então, um deles é o transtorno de estresse pós-traumático, que é bem importante. Sempre que é configurado um trauma, em geral, existe o transtorno de estresse pós-traumático. Não só de um abuso, uma perda significativa, não só de criança, em qualquer momento da vida, tá? Então, é bem importante tratar o estresse pós-traumático, que ocorre sempre após um trauma. Ele é uma resposta a uma situação de estresse. E tem vários sintomas. Outra, e geralmente estresse pós-traumático pode se tornar um transtorno de ansiedade generalizada. Aquela pessoa que, né, tudo é ansiedade, tudo é preocupação. E uma outra sequela do abuso sexual na infância, a sequela na vida adulta, é uma imagem corporal distorcida. Então, a pessoa não quer mostrar o seu corpo de forma alguma. Ela não quer chamar atenção para não correr o risco de ser abusada novamente. Então, a pessoa, às vezes, engorda muito, então ela pode ter transtornos alimentares, pode ter obesidade ou anorexia, que é bem comum, porque ela não quer engordar, ela não quer dar formas ao corpo. Isso acontece inconscientemente. Então, as pessoas às vezes usam roupas muito largas, só moletom, camiseta, porque ela não quer mostrar as suas formas, ela não quer chamar atenção. Isso é muito, muito comum, tá? As pessoas se sentem sujas, elas querem, na maior parte das vezes, tomar vários banhos por dia. Isso é uma das sequelas do abuso sexual na infância. Elas passam uma vida tomando 3, 4, 5 banhos por dia. E ela como se sentisse que não limpam a sujeira da qual elas se sentem. Tá? Outra consequência muito comum é a culpa e a vergonha. Ela sente que ela que provocou o abuso. Isso é muito sério. Eu sempre falo e volto a repetir: nenhuma criança pode ser transformada em ré. A criança sempre a criança é vítima. E os adultos tendem a culpar a criança. Como a criança pode seduzir um adulto? Isso é possível? Não é. Então, às vezes, é muito difícil o adulto se aproximar da própria criança ferida em função da culpa que esse adulto coloca na criança. Eu passei tudo isso porque você seduziu o nosso pai. Não, isso não é mentira. Esse pai é doente. Esse pai pode ter sido abusado, seja qual o motivo for, mas a criança nunca, nunca é culpada. Ela sempre é e vai ser vítima. Eu gostaria que vocês registrassem muito isso. Nenhuma criança é culpada do abuso que sofreu. Por isso ela precisa ser muito acolhida. Você precisa ser muito acolhida. Seja homem ou mulher. Tá? Então, outra dificuldade que eu já falei no relacionamento afetivo e sexual na vida adulta, né? É muito comum a pessoa, o adolescente ou adulto, usar drogas, álcool, qualquer uso de abuso de substâncias. Muito comum, com qual motivo inconsciente? Anestesiar o sofrimento causado pelo abuso. Somatizar, ou seja, adoecer fisicamente, ter sintomas físicos em função, né? Desloca a dor para o corpo, a dor emocional para o corpo. Depressão também é bem comum, uma das sequelas mais comuns. Baixa autoestima, como alguém pode ter consciência do seu valor se ela não foi respeitada por aqueles que se espera proteção e respeito, que são os pais, que a maior parte dos abusos, principalmente sexual, é feito sim dentro de casa, por pai, mãe. Mãe também abusa, gente. Tio, tia, irmão, meio-irmão, padrasto. Mãe não abusa só de menino, pode abusar de menina. Então é importante entender tudo isso. Raiva da mãe, principalmente se a mãe foi omissa.
quando o abusador é o pai ou padrasto e a mãe foi omissa e não defendeu a criança ou não tirou ela desse lar, não afastou desse abusador. Infelizmente, é muito comum essa criança abusada, quando você for adolescente ou adulta, sentir muita raiva da mãe ou até se afastar. Infelizmente, autoagressão, né? A pessoa tem tanta culpa e tanta vergonha e tanta raiva de si mesma quando ela não expressa no outro, para o abusador, e ela pode, infelizmente, também tentar o suicídio. Ela vai ter repulso e medo do contato sexual e às vezes do carinho, né? E vai ter, infelizmente, como sequela a repetição de padrão, correndo o risco de ser abusada do seu parceiro na vida adulta. E um dos transtornos mais sérios do abuso sexual, principalmente, é o transtorno de personalidade borderline. Quem quiser saber sobre esse transtorno, busca na Wikipédia, que está uma explicação bárbara. É um dos transtornos mais sérios e hoje em dia o mais comum, infelizmente. As pessoas estão, segundo aquela psiquiatra que escreveu sobre isso, a doutora Ana Beatriz, ela diz, tem um vídeo dela no meu site, na parte de abuso sexual, ela fala que a média para diagnosticar um transtorno de personalidade borderline está levando atualmente 10 anos, pela falta de conhecimento dos profissionais do que é um transtorno borderline. Então é muito sério, muito, muito, muito sério. São pessoas de estabilidade afetiva total. Ela dá um exemplo, é muito complexo falar do borderline, mas só um exemplo. Sabe quando você está apaixonada? Tudo é muito intenso, muito lindo, muito gostoso de viver, tudo muito alegre, tudo vira azul. Ela diz que a pessoa com transtorno borderline é toda essa intensidade com a dor. Não é com a alegria, com o êxtase, é na dor. Ela não suporta o vazio, ela não suporta o abandono. É uma dor que ela diz que é indescritível, é 24 horas. E é muito confundido com o transtorno bipolar. O bipolar é muito diferente, mas infelizmente a maior parte dos psiquiatras confundem. E ela deixa bem claro, o bipolar fica 1, 2 meses numa fase, na mania ou na depressão, e é bem característico. O borderline, não, ele passa pela euforia e pela depressão várias vezes no mesmo dia. Então é bem diferente borderline do bipolar, apesar da confusão de diagnóstico. Mas é sim, infelizmente, um transtorno muito sério, porque ele é progressivo e ele precisa de tratamento. E é encontrado na maior parte das pessoas que sofreram abuso sexual. Um livro que eu indico muito, apesar de ser outra abordagem, não é junguiana, é da Rosa Kucher, é Sobrevivência Emocional. Está a indicação no site. Ela segue a linha de Moreno. Moreno é o psicodrama. Uhum. É bem diferente da minha linha, totalmente. Mas o livro dela é espetacular. Ela fala de todos os abusos e do abuso sexual. Ela cita borderline. Outro dia eu conversei com ela no final do ano. É uma gracinha, ela já está com 70 e poucos anos, não faz mais atendimento. Uma graça de pessoa. Me recebeu super bem, me atendeu super bem, me deu super atenção, que eu estava estudando mais o borderline e queria algumas referências. E o livro dela é ótimo, Sobrevivência Emocional. E ela diz, e eu concordo, somos todos sobreviventes dos abusos que sofremos. Então, nós temos sim que valorizar a força que nós tivemos para estarmos aqui e ainda temos para superarmos ainda mais as sequelas que ainda possam existir. Então, quer dizer, as consequências, você vê, Karina, não são poucas, né? Não são poucas. E no menino é diferente da menina. O menino que foi abusado, como eu disse, ele vai ter sequelas diferentes. Em geral, ele vai ter uma crise em relação à orientação sexual dele.
ou a identidade de gênero. Ele vai se definir como homem ou mulher. Isso pode influenciar, sim, quando o menino é abusado na infância. Tá? Então, eu creio que é bem extenso o assunto, tem bastante coisa no site, mas qualquer pessoa que sofreu abuso, eu só oriento e sugiro que realmente procure um profissional. Não fique sozinha com a sua dor. Outro dia, sempre que eu escrevo sobre abuso, eu recebo muitos e-mails. Uma vez eu fiz um anúncio, não, um artigo. E uma vez eu escrevi um artigo, eu recebi várias pessoas que eram freiras, se tornaram freiras na vida adulta em função dos abusos sofridos na infância. Eu nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso. Isso é a minha experiência, né, do consultório, dos e-mails que eu recebo. Então, eu já recebi vários e-mails de freiras relatando os abusos sofridos na infância. E, infelizmente, muitas continuam sofrendo abuso no convento. Nossa, que triste. É aquilo que você falou, que a pessoa se torna ou assexuada ou super hipersexuada, né? No caso das freiras é assexuada, né? E aí elas podem, né, elas vão buscar, infelizmente, né, não todas, mas muitas vezes, no convento ou no colégio dos padres, os adolescentes que vão buscar, às vezes, né, ser coroinha, para se safar se defender e se afastar do abusador em casa e se deparam com outros abusadores. Muito triste. Que triste isso, né? Tá pronto aí o vídeo? Pronto, tá pronto, Rô. Só para avisar, a gente vai passar o vídeo. Ai, desculpa, te interrompi. Não, é surpresa para mim também, nem imagino o que o Walter pegou. Pois é, eu também, ele pegou agora. O vídeo tem 10 minutos, né, sobre o workshop. E assim, a gente vai passar o videozinho e a gente volta para se despedir, tá? Depois do vídeo. Não vão embora. Fiquem aí. O Walter vai colocar agora, tá? Pode colocar. Retira o som. Tem muito comentário. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo. O vídeo tá aparecendo. Sítio do pica-pau amarelo. O pessoal que tá na sala, vocês estão vendo o vídeo? Só pra gente ter certeza que o vídeo tá passando. Pra nós não aparece, pra mim, pra você não. Não, parece que apareceu. Rios de prata, piratas, o sideral na mata, universo paralelo. Quem puder me dar um sinal de fumaça. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Ruída pampa, vida pampa do ganha, vida pampa do no país da fantasia, no estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Ruída pam pam pam. Tá sem som, Ruída tá? pam pam pam. Ruída pam 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 pam. Ruída pam Ah, pam agora pam. tá. Ah, são as fotos. Pica-pau São fotos. amarelo. Sítio do Cadê a música? Que é pica-pau linda. amarelo. Não, a música
nuclear. Lugar lindo. Eles escolhem. Aí algumas pessoas levam ela levou a boneca de infância dela, maçã do amor, muito brigadeiro, que eu já falei que eu como todos eles. E como varia, né? Tão pertinho em Goiânia, e lá os doces já eram diferentes da infância. As músicas de infância já eram outras, parece que eu estava em outro país. Então, como muda? Alguns doces, o pessoal brinca mesmo. Ela estava dando banho na banheirinha lá, vareta. O pessoal às vezes nem lembra mais, né? Como que joga? E é que aí não tem menino quase, mas o pessoal gosta de fazer pipa, brincar de roda-peão, né? Colocar o peão para rodar, que eu levo o peão. A gente faz aquela brincadeira de pular o elástico, mas é bem legal, todo mundo comendo. E jogando dominó. A gente brinca um pouquinho de tudo, na verdade, né? Não dá para a gente ficar fazendo grandes campeonatos, né? Mas a gente brinca. O difícil está cada vez mais achar, né? Refrigerante, gine, não existe mais. O pessoal pede gine, grapete. Não tem mais, né? Não tem. Aí eu vou adequando, né? Passa um caçulinha que hoje está com mais facilidade de encontrar, tem época que some, né? Ioiô, o pessoal brinca da hipeteca. Mas, ó, isso tudo que é o que eu falei, o brincar a sério, maçã do amor, se permitindo se sujar a boca, o brincar a sério. Aí é que eu falei a brincadeira da cadeira, né? Todo mundo corre em volta e vai tirando uma cadeira, o pessoal cai a beça. E eu peço sempre o pessoal vir à vontade, né? De tênis, ficar descalça. Aí tava todo mundo cansado de tanto pular, a maioria com sorriso no rosto. E é incrível, elas vão durante a semana, elas me mandam, eu peço foto de infância. E quando eu não conheço a pessoa, durante a semana eu vou conversando com aquelas crianças pela foto, algodão doce, tudo de bom. E é incrível, né? Como vai a energia, e elas começam uma semana antes, às vezes, do workshop, a ter sonhos, a ter lembranças, o inconsciente já começa a trabalhar. É incrível, 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 assim, como o inconsciente responde de forma muito rápida, né? De forma muito... Essa daí queria comer tudo. De forma muito rápida. Então, aqui ficaram só as fotos mesmo das 2 horas de brincadeira, que é o brincar a sério, que o Jung chama. E o objetivo qual é? O objetivo é exatamente entrar em contato com a criança, pelo aquilo que ela mais tem, que é mais importante, que é o brincar. E muitos adultos não tiveram uma infância de brincadeiras. Não lhe foi permitido brincar. Eles tiveram, muitas vezes, muitas dores, muito sofrimento, muitos abusos. E é importante resgatar, é importante o adulto aprender que ele pode brincar, que ele pode sorrir. E essa é uma das sequelas que eu ouço muito, em qualquer abuso, né? A dificuldade de brincar. E aí esse adulto vai ter um filho e não sabe sentar no chão para brincar com ele, que é muito triste, muito... Aí o pessoal assistindo na sala que estávamos, aí é um momento de meditação, acolhendo a criança. Aí é o nosso amigo secreto de brinquedos, que eu falei que é um momento bem importante, as pessoas adoram e aprendem a não dar mais nada que não seja brinquedo para um adulto. E aí, geralmente, o adulto dá uma dica do que a criança quer ganhar. E mesmo sendo sábado e domingo, aí no caso foi sábado e domingo, porque era fora, né? E mesmo sendo sábado e domingo, quando é sábado e domingo, desculpe, eu sugiro, né? Eu deixo eles à vontade. Essa é a Denise, que fez possível esse workshop ser lá na cidade dela.
ela que organizou tudo, eu só chego para realmente fazer o workshop. O pessoal ganha muita boneca, e a alegria, o sorriso deles é muito legal. Não tem preço. Aí, então, o que eu estava falando, o que é importante é se permitir, né? Então, quando eu faço sábado e domingo, não estou falando de se permitir, não, estou falando de sábado e domingo. Quando eu faço sábado e domingo, eu sugiro, vocês querem fazer um amigo secreto? E aí nunca teve nenhum evento workshop que as pessoas não quiseram. Eles saem cansadas do workshop sábado à noite e ainda vão para um shopping, aí vai todo mundo junto. Aí o pessoal se espalha, né? Porque às vezes você está com aquela pessoa que você tem que comprar o brinquedo para ela, e o pessoal se espalha e vai comprar os brinquedos, aproveito para já comer no shopping. Apesar que tem meninas que não gostam de boneca, gente. Tem muitas meninas adultas que não gostam de boneca, não importa o motivo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar uma boneca, precisa ver, será que essa criança quer boneca, né? Então, é bem legal. Obrigada, Walter, obrigada. E principalmente, é que eu falei, uma das sequelas do abuso sexual é o suicídio, né? Então é muito sério. Eu trabalhei como voluntária há alguns anos no CVV, no Centro de Valorização da Vida, e onde a gente faz atendimento telefônico, e lá você aprende que aquela crença que ouvimos, que quem vai se matar não avisa, eles falam muito isso. Isso é lenda. De cada 10 que dizem que vão se matar, 8 se matam. Então, aquilo, deixou uma carta, não vai? Não. Nem vou dar atenção. Eles, segundo dados do CVV, né, que eu acho que é um instituto muito sério, eles estudam muito a fundo sobre o suicídio, não se acredita, é que eu sempre falo, sempre que eu trabalhei em hospital, eu atendia alguns casos urgentes e dei treinamento aos funcionários, aos colaboradores, enfermeiros principalmente. Mas dependendo dos casos, eles me chamavam. E eram muito frequentes os casos de tentativa de suicídio, e eu sempre era chamada. E de todos esses casos, eu sempre cheguei à seguinte conclusão, e um artigo que eu escrevi sobre suicídio, eu falei um pouco sobre isso. A pessoa que busca o suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Isso é muito sério, porque muitas vezes ela consegue acabar com a vida. Então, muitas vezes, fica na tentativa, ela não consegue efetivar a morte, porque, na verdade, ela não deseja acabar com a vida. É uma busca desesperada por ajuda, que nem sempre as pessoas entendem como acham que é um ato de covardia, né? E é muito triste. Eu creio que é uma pessoa que faz isso, é uma pessoa com muita dor, muita dor. Mas eu creio que é muito difícil a gente achar um adulto que não foi abusado na infância. Principalmente pelas nossas... Pode ter mudado ao longo dos anos o tipo de abuso, o tipo de agressão. Mas, infelizmente, os abusos existem, principalmente o sexual, né, muito antigo, mesmo com toda a informação que se tem, toda a mídia, todos os apoios para combater, infelizmente, ainda o número é elevadíssimo. Hoje mesmo, um pouquinho antes de começar aqui, a televisão estava ligada do meu quarto, e eu ouvi uma história, ouvi pela metade, nem sei aonde, nem como, mas eu sei que dia 5 de setembro foi encontrada uma criança cujos pais tentaram fugir, encontrada o corpo dela dentro de um freezer. Né? Parece que a criança tinha 4 ou 5 anos, eu sei que foi dia 5 de setembro que ela foi encontrada. Eles tentaram fugir, ou fugiram, eles pegaram, acho que eles foram, não sei, para outro país, né, com outros 2 filhos, após cometerem, e já chegaram, parece, à conclusão que foram os pais que mataram essa criança, e aí colocaram o seu corpo no freezer. Então, quer dizer, nós ainda assistimos crimes terríveis, né, de abuso contra a criança. Então, nós estamos falando, nós já adultos, né, contra dos abusos que sofremos, mas ainda vimos muitas crianças sofrendo, por quê?
foram adultos que, quando crianças, não foram tratados, né? Nem quando criança e nem quando adultos. Então, infelizmente, continuam a repetir os padrões. Então, é preciso, em algum momento, né, que algumas gerações aí pare, que seja tratada. Vamos tratar esses abusadores. É muito lamentável se deparar com um abusador, mas é preciso cuidar deles também para que não tenhamos mais crianças abusadas. Para que possamos parar de ter crianças abusadas, temos que tratar dos adultos abusadores. Porque eles sim, daí sim nós não vamos ter mais crianças que vão ser abusadas e nem crianças que vão se tornar adultos abusadores. Em algum momento tem que parar. A gente está tentando, né, tentando não, né? Nós estamos conseguindo cada vez mais levar a informação e a conscientização. Se tivermos mais adultos conscientes que aquilo que eles passaram quando criança foi abuso e que ele pode repetir esse padrão se tornando um abusador, nós vamos ter menos crianças abusadas, com certeza, e com certeza também menos tentativas de suicídio. Porque, como você falou anteriormente, a criança que sofre abuso sexual e reprime a dor, né, ela também pode, na vida adulta, cometer suicídio, né? Uma das sequelas Exatamente. do abuso também é o suicídio. É, e principalmente quando ela é retraumatizada, né? Ou por um profissional, ou pelos pais, ou não acreditada e não validada na sua dor. Né? Então, ela, numa ânsia desesperada de acabar com a dor, ela vai tentar um suicídio, pode conseguir, infelizmente, acabar com a vida, lamentavelmente. Karina, eu que te agradeço essa parceria, toda essa divulgação que você está fazendo, agradeço mesmo. Agradeço a cada um que esteve aqui e peço que, se possível, deixe seu comentário, o que você achou dessa apresentação, o que você tem achado dos outros. Se você gostou, divulgue. Se você não gostou, diga o que nós podemos melhorar, mas a intenção é levar informação, para que realmente tenhamos cada vez menos adultos com sequelas dos abusos sofridos e, principalmente, cada vez menos crianças sofrendo e sendo vítimas de adultos abusadores. Eu espero que a gente esteja cumprindo um pouquinho com a colaboração para que isso se torne um dia extinto, crianças abusadas. E que isso se cumpra. Obrigada a cada um de vocês.